Ora, foram registrados nas últimas 24 horas 6 mortes provocadas pela Covid. Em 24 horas, 6 pessoas perderam a vida. Foram 470 novos casos registrados no estado do Piauí, segundo os dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Dos 470 casos confirmados da doença, 287 são mulheres e 183 homens. Números aqui no nosso telão da Covid-19 no estado do Piauí. Foram confirmados até aqui 131.454 casos, descartados 74.022 casos. Foram 313.717 testes rápidos. A quantidade de altas médicas, 6.760 e 2.680 pessoas perderam a vida, morreram por causa da Covid-19. E tem um dado que está chamando a atenção, que é o da quantidade de homens que tem o caso agravado de Covid, que é maior do que o das mulheres. Vamos aos números. Olha só, a quantidade de pessoas que pegam Covid-19, se você for olhar, a maioria das pessoas que pegam a Covid, 54,6%, mulheres, tá? Então, 54,6% mulheres sendo infectadas pela Covid-19 e 45,4% são homens. Mas o número de mortes é o inverso. Morrem mais homens, 58,4% contra 41,6% das mulheres. É isso mesmo que você viu. As mulheres estão se infectando mais, mas os homens estão morrendo mais. Por que isso acontece? Eu vou trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes, que fala a respeito desse assunto aqui no Jornal do Piauí. Nájila, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Parece que o coronavírus é mais letal para homens do que para mulheres, de acordo com os dados que você acabou de mostrar. Agora, por que isso acontece? Quem vai responder para a gente é o Dr. José Noronha, ele que é membro do COI, Comitê de Operações Especiais, e também diretor do Natan Portela. Boa tarde. Boa tarde, Nájila. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Tem uma explicação para esses números, doutor? Os homens são mais vítimas letais do que as mulheres? É engraçado, esse predomínio de casos graves para o gênero masculino, ele não acontece só no Piauí, ele acontece em todo o mundo. Dados da China, da Itália, dos Estados Unidos, eles confirmam esse dado que vocês apresentaram aí. Agora, o que acontece? Por que o homem tem formas mais graves? É multifatorial. Lembrar que, historicamente, o homem tem menos cuidado com a saúde do que a mulher. Então, isso já expõe ele a uma carga viral maior. Por desleixo no uso da máscara, por desleixo na higienização das mãos e por aí vai. E também o que acontece? O cromossomo X da mulher, ela tem uma proteção hormonal no sistema imune. A inflamação, ela precisa acontecer no corpo, a gente se defende de micro-organismos através do nosso processo inflamatório, só que ela não pode ser nem de menos nem de mais. E aparentemente os homens têm uma tendência maior à inflamação na evolução da Covid, o que vem a caracterizar um quadro mais grave, além do que a incidência do tabagismo. Então, quem fuma por longo período de tempo tem uma predisposição a alterações estruturais pulmonares. E essas alterações, elas são um prato cheio para a Covid vir inflamar, causar colapso alveolar e piorar mais a gravidade da doença. Isso explica também porque as mulheres sempre tiveram uma taxa de sobrevivência maior? Exatamente. Agora, esse descuido do homem, que, como o senhor bem disse, é histórico, não é uma novidade, ele dá menos importância para essas medidas de prevenção que a gente vem divulgando desde o começo da pandemia, enfim, mas as comorbidades também interferem bastante, seja no homem ou na mulher. Seja no homem ou na mulher, na verdade, o que a gente observa? As comorbidades interferem bastante, principalmente o diabetes mellitus e principalmente a obesidade. A obesidade, quando você compara a idade média do paciente acometido com Covid em casos graves da China, que tem um percentual, uma prevalência de obesidade menor, com o Brasil, você vê que diminui aproximadamente 10 anos a média de idade desses indivíduos que têm formas mais graves. A obesidade está muito presente para o homem, no gênero masculino também. Então, tudo isso dificulta. E outra coisa, o homem muitas vezes esconde que está doente. A mulher não. Ela sente que algo não está certo, ela procura o médico, ela vai fazer exame, vai investigar. E temos diversos pacientes que eles escondem a doença, que é para continuar trabalhando, para continuar no dia a dia dele, evitam o máximo possível investigar isso, né? E isso, infelizmente, é cultural.
O coronavírus, dependendo da situação, claro que cada caso é um caso, mas ele interfere bastante no sistema respiratório, nos pulmões, o tabagismo também. E os homens ainda é o maior número de fumantes em todo o estado e no Brasil também. Exatamente. Você imagina que é como se o cigarro criasse uma cicatriz no pulmão. Aquela área de cicatriz não respira direito. E aquela área de cicatriz, ela tem uma tendência a aumentar a inflamação e ser propícia a desenvolver infecções bacterianas além da Covid. Ou seja, esses números, doutor, servem inclusive para que as autoridades públicas tenham norte quando o assunto for desenvolver ações públicas relacionadas à saúde, seja do homem ou da mulher? Com certeza. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Joelson, a explicação que a gente procurava para entender esses números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Doutor, o Joelson tem uma pergunta para o senhor? Pois não, Joelson? Doutor, eu queria saber então, assim, diante dessas constatações, primeiro que eu ouvi falar a respeito da possibilidade de que os homens tivessem também uma estrutura enzimática que fosse mais propícia para que a Covid se instalasse. Esse é um ponto. O outro diante dessas constatações, concluímos que os homens precisam se cuidar mais do que as mulheres em relação à Covid? Sim, Joelson, e não só com relação à Covid. Então, caracteristicamente, a mulher, antes da menopausa, ela é protegida de uma série de complicações vasculares e metabólicas que o homem não tem essa proteção. Isso não é só para a Covid-19. A Covid é só mais uma doença que se aproveita disso, né? Agora, realmente, isso é um achado que ele reforça a necessidade de intensificar para o homem a necessidade que ele tem de se cuidar, de aderir a essas medidas de proteção à Covid, de aderir a um estilo de vida mais saudável, tentar perder peso e de procurar o médico, procurar assistência médica quando sentir que algo não está errado, que ele está ficando mais cansado, ou outros sintomas relacionados ou não à Covid ou a outras doenças, disfunções orgânicas. Ok, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Tá aí, Joelson, como bem disse o doutor José Noronha, independente do novo coronavírus ou não, sentiu alguma coisa, o melhor é procurar um médico, é se tratar. E às vezes nem precisa sentir, né? Para isso existem os exames de rotinas, feitos pelo menos uma vez por ano. Cuidar da saúde.